A esquizofrenia é um transtorno mental crônico e complexo que afeta a maneira como uma pessoa pensa, sente e se comporta. É uma condição que pode ser bastante debilitante, pois interfere significativamente na capacidade de uma pessoa de perceber a realidade e se relacionar com os outros. Os sintomas da esquizofrenia podem variar de pessoa para pessoa e podem se manifestar de diversas maneiras. Os mais comuns incluem alucinações, delírios, pensamento desorganizado e mudanças no comportamento e nas emoções. As causas da esquizofrenia ainda não são totalmente compreendidas, mas acredita-se que sejam influenciadas por uma combinação de fatores genéticos, químicos e ambientais. Além disso, certos eventos estressantes da vida, como traumas, abuso de substâncias e estresse crônico, podem desencadear ou piorar os sintomas em pessoas suscetíveis. O tratamento da esquizofrenia envolve uma abordagem multidisciplinar com uma combinação de medicamentos, psicoterapia e suporte social. É importante destacar que a esquizofrenia não define a identidade de uma pessoa. Indivíduos com esquizofrenia podem ter uma vida plena e significativa quando recebem o tratamento adequado e o apoio necessário. Saiba mais sobre esse transtorno agora no Bendita Hora. Pessoal, e para falar sobre esse assunto, nós continuamos aqui com o nosso querido neurocirurgião, Dr. Júlio Pereira. Dr. Júlio, vamos lá. O que a gente pode definir o que é a esquizofrenia? Perfeito. É uma das doenças mais antigas da saúde mental. Na Bíblia mesmo tem vários relatos, né, que a gente olhando com os óculos de hoje, a gente imagina que seria esquizofrenia, né? E junto com isso, padre, basicamente é o quê? Tem duas características da esquizofrenia. Uma que todo mundo sabe, que é o surto, né? Sim. O termo leigo, todo mundo fala assim, fulano tá doido. O que seria basicamente isso, né? O surto psicótico, a pessoa perde a noção da realidade. Sim. Então tem dois componentes muito fortes, né? Que é a alucinação. Qual é a alucinação? Você ver coisas que ninguém está vendo mais, você ouvir coisas que ninguém está... Sentir coisas, pode ser até gosto. E o outro componente muito forte é o delírio. O que é o delírio? É essa noção de realidade complicada. Por exemplo, é muito comum no delírio a parte paranoica, que é de perseguição. Então, por exemplo, em ambiente de trabalho. Claro que você tem estresse, tem preocupação e tal, só que a pessoa faz toda uma realidade que não condiz com o que a gente está vivendo. Sim. Esses dois componentes a gente chama de componente positivo. Por que positivo? Porque é como o cérebro tivesse hiperexcitado nessa região. E tem os sintomas negativos que a gente fala muito pouco, mas eles são mais duradouros e mais comuns. O mais clássico é o embotamento emocional. Então a pessoa que tem esquizofrenia, ela tem esses picos, esses surtos que chamam muita atenção, né? Mas ela tem uma grande fase que muitas vezes a pessoa não tem vontade de fazer nada, ela tem um descuido com a higiene, ela tem falta de, que a gente chama bulimia, tem falta de vontade de fazer tudo, né? Não tem prazer em fazer as coisas. E normalmente a família fala o seguinte, que é como se ela olhasse para você e não desse emoção na fala, no jeito de falar, nas emoções. Então é uma doença que realmente tira a família e o paciente vamos dizer assim, da normalidade. A pessoa já pode nascer com isso também, doutor? Isso é uma coisa curiosa, padre, porque assim, ela tem um fator genético muito forte. Se eu ter ideia, até de minha experiência pessoal contando aqui, porque seu público pode ter alguém. Meu avô é esquizofrênico. Ah, é? Então minha mãe morria de medo dos filhos, porque assim, a genética de quem tem um parente de primeiro grau é quase 15%, então é alta. Poxa, é alta? É alta. Só que não é só fator genético, existe também o fator ambiental. Sim. Então a gente hoje já sabe que, por exemplo, o consumo de drogas na adolescência aumenta muito, inclusive a maconha, que está tão falado aí, então nesse cuidado muito nessa fase que o cérebro tem informação, né? Eu falo que algumas drogas, como maconha e outras, se utilizou muito errado para não criar medicação com isso, e hoje a gente já sabe que funciona e tudo, mas o consumo recreativo em adolescentes e crianças é muito prejudicial, isso já é comprovado, né? Além disso, cocaína e outro, né? Que bom o senhor falar isso, eu acho ótimo. Porque inclusive, porque assim, tudo que a gente fala de esquizofrenia, a gente vai falar muito da dopamina, que é neurotransmissor no cérebro. Isso. Então, o paciente que tem esquizofrenia, para a família que está olhando de fora, e como não tem um exame que você fala e vem escrito esquizofrenia, né, que nem tumor, que nem isso, para a família é difícil de entender, né? Só que a gente sabe que o jeito que os neurotransmissores que agem no cérebro, em especial a dopamina, estão diferentes no paciente que tem esquizofrenia. Olha. E é tão curioso, padre, porque o paciente com esquizofrenia, como ele tem esse lado paranoico muito forte, ele tem uma crença muito forte que aquilo existe.
Então, um conflito muito grande em quem ele ama, que pode ser na família, pode ser na igreja. Então, ele tem uma crença muito forte e está todo mundo perseguindo ele. E muitas vezes você tem que ter muito cuidado, eu falo muito com os familiares, né, com pacientes, né, e eu vivi isso também em casa, porque você tem como vai lidar com essa pessoa para não romper. Tanto que é um trabalho que tem, eu nem lembro se é da igreja, mas eu sei que a USP e a Unifesp participaram muito, de morador de rua. Uma incidência altíssima de esquizofrenia, porque a pessoa acredita em uma coisa muito forte, a família tem uma dificuldade de lidar com isso, né? E como ele vive no mundo, entre aspas, fora da realidade, ele muitas vezes vai para a situação de rua e consome o quê? Drogas, aí faz todo esse cenário que a gente sabe. Poxa vida. Tá vendo, gente, a importância de um assunto tão profundo como esse? Doutor, tem mais pergunta muito interessante, esclarecedora. O que fazer e o que não fazer quando alguém tiver um surto psicótico? Acompanhem esse VT. Um surto psicótico é um evento de natureza complexa que afeta a mente e o comportamento de uma pessoa de maneira significativa. Caracterizado por uma perda temporária do contato com a realidade, um surto psicótico pode envolver uma série de sintomas intensos, como delírios, alucinações, pensamento desorganizado e comportamento descontrolado. Os surtos psicóticos podem ocorrer como parte de diferentes condições de saúde mental, sendo a esquizofrenia a mais conhecida entre elas. Durante um surto psicótico, os indivíduos podem experimentar delírios, que são crenças falsas e rígidas que não estão alinhadas com a realidade. O comportamento durante um surto psicótico também pode ser alterado. A pessoa pode se tornar agitada, agressiva ou apresentar comportamentos estranhos e incomuns. A intervenção médica é essencial para controlar os sintomas e ajudar a pessoa a recuperar o contato com a realidade. Com o suporte adequado, é possível alcançar a estabilização e a recuperação, a conscientização sobre os sintomas de um surto psicótico, a busca de ajuda profissional o mais cedo possível e o apoio contínuo são essenciais para ajudar aqueles que estão passando por essa experiência a encontrar o caminho da cura e bem-estar mental. É o Bendita Hora indo profundamente nesse assunto que é de suma importância para o bem da nossa sociedade. Doutor, quais são os sintomas mais comuns que são apresentados? Perfeito, né? Então, o que acontece, padre? Em primeiro lugar, a idade geralmente é mais comum em homem do que mulher, e o homem é mais precoce, entre 15 e 25 anos, e a mulher entre 20 e 30 anos. Então, é uma doença da juventude, né? Normalmente, nem todo mundo que tem um surto psicótico vai ter esquizofrenia, mas normalmente quem tem esquizofrenia tem um surto psicótico e aqueles outros sintomas. Então vamos lá. O surto psicótico, o clássico mesmo, é a alucinação e esse delírio. Então a realidade, que qualquer pessoa que está vendo aquela realidade fala assim, não bate. Só não, estão me perseguindo, estão falando de mim, o professor falou, tudo isso, né? Normalmente isso acontece numa fase aguda e nos outros momentos tem aqueles sintomas negativos, que a pessoa fica autocuidado ruim, ela não tem vontade de fazer as coisas, ela fica mais isolada, ela fica mais trancada, muitas vezes o discurso é confuso, né? Então ela fala com você uma história meio, sabe? E normalmente a pessoa tem uma crença muito forte que é algo que maior falou com ela, faz sentido, né? E dois ambientes muito comuns de chegar, às vezes, a esses surtos psicóticos é do convívio do Senhor mesmo, da igreja, às vezes acontece, porque a pessoa é um local que ela tem apoio, que às vezes tem, né? E também em ambiente hospitalar, porque muitas vezes aquela pessoa, esse momento de confabulação, ela cria que alguém envenenou ela. Ela sentiu um gosto estranho na comida, e foi a mãe, foi o parente, foi no trabalho. Então esses sintomas, tanto do surto como esses sintomas negativos, do embotamento. Eu acho muito proveitoso o senhor falar. Não tem, viu, gente, nenhum julgamento moral. Ninguém vai culpar a pessoa por estar sentindo isso. É uma doença, Uma né? doença. Doutor, e o diagnóstico? Então, ela vai ao médico e aí se fecha o diagnóstico? Perfeito. É uma doença que normalmente é muito demorado nisso do tratamento. Porque a pessoa tem esse surto que às vezes a família esconde, ainda mais quando é adolescente, tudo isso. Depois, às vezes, passa essa fase do surto, às vezes até sem medicação mesmo, né? Só que cada vez que o paciente vai tendo surto, não vai retardando o tratamento, muitas vezes pode ter dano cognitivo, piora da parte da memória também, porque é como se o cérebro ele começasse a se acostumar com aquele novo ambiente. Eu dou o exemplo da droga, que é bem parecido. Ele tem um pico de dopamina, de tudo isso, ele alucina e depois melhora. Então, quanto antes começar o tratamento, tem uma chance muito grande, que é um preconceito muito grande, das pessoas com esquizofrenia, elas podem trabalhar.
elas podem ter atividades laborais, como eu dei o exemplo do meu avô, né? Teve uma separação grande, uma parte grande de minha mãe que ela não teve contato, e a gente teve contato depois com ele mais velho, né? E depois, quando você olha a vida da pessoa, você vê que foi uma vida toda em função da doença. Olha isso. E o diagnóstico antigamente, pelo preconceito muito grande, era muito tardio. O paciente normalmente ele não aceita, porque como ele tem a questão do delírio, ele tem outra realidade, ele não aceita a doença. Então é muito difícil, tem que ter um apoio da família muito grande, porque tem que tomar o remédio certinho, né? Então, esse meu avô mesmo que veio muitos anos com a gente, ele teve uma vida normal, depois do diagnóstico, depois continuou. E a família tem que sempre estar atento nesses períodos que são os mais difíceis do surto. Claro. Porque ainda mais que a gente sabe que na saúde pública é uma dificuldade grande da saúde mental. Então, como é que vai ser? A família fica muito com medo da violência, né? Será que ele pode se suicidar? A taxa de suicídio é muito alta numa população com esquizofrenia. Mas se tratado, se diagnosticado, esse paciente é uma doença que infelizmente não tem cura, porque está nessa conexão dos neurônios, mas ela tem controle. O paciente pode ter uma vida normal, casar, ter filho, trabalhar, tudo isso. Doutor, e nós temos uma pergunta no VT para o senhor. Vamos ver. Um surto psicótico sempre é sinal de esquizofrenia? E aí, doutor? Não é. Isso é bem curioso, porque assim, algumas profissões estressantes, como a nossa, né, de médico, de padre, de quem lida com muita pressão, a mulher gestante também, porque a cabeça dela não para de funcionar depois de ter o filho e tudo, há uma incidência alta dessas, policial também é muito comum, eles vivem em um ambiente tão estressante que a gente falou, tem um fator genético e tem um fator. Então é muito mais comum você ter um surto psicótico e nunca mais ter, e não ter esquizofrenia, ser tratado tudo bem. E muitas vezes esse paciente, ele cria o estigma, diz, eu sou esquizofrênico. Não, você teve uma crise, só pode tratar e nunca mais se repetir. Inclusive, isso é o mais comum, da pessoa ter um surto só e depois não se tornar uma esquizofrenia. Esquizofrenia é uma doença crônica, então precisa do médico acompanhar por meses para a partir daí fechar o diagnóstico. Bom, e o diagnóstico, no caso, foi fechado, e como que é o tratamento, doutor? Perfeito. O tratamento, eles vão ter dois componentes, né? A gente falou que tem essa parte das medicações que vão tratar esses sintomas positivos, né, que é alucinação e delírio, e esse trata muito bem. O medo de todo mundo é nessa fase do surto, né? Mas você dá a medicação rapidamente para o paciente. São drogas desde a década de 50, hoje melhorou muito, então o estigma também na pessoa é que ela vai ficar lerda. Porque os remédios mais antigos eram muito fortes, os primeiros antipsicóticos. Eles funcionavam para alucinação, mas deixavam às vezes a pessoa o babando, né, salivando muito, o movimento mais lentificado, tanto que as pessoas já olhavam e diziam assim, ó, ali só pelo jeito de andar. Hoje em dia as medicações não tem mais isso, né? Esse é um tipo de medicação. E existem outras medicações para essa parte negativa, né? Negativa que a gente fala, o embotamento, a parte emocional. Então a família sofre muito porque fala assim, parece que ele não tem emoção. O jeito dele falar isso é emoção, mas isso também é um componente da doença. E aí o médico vai ter que acompanhar para ver. Quando essa parte positiva estiver aparecendo, para quanto antes ele abortar e não chegar a um surto mais grave, melhor, porque ele corre risco nele, como ele perde a noção da realidade nos outros, tanto que pela lei essas pessoas elas são inimputáveis, ela nem responde pelo ato, quando ela está no surto, né? E, além disso, o sinal de embotamento também para melhorar a qualidade de vida, senão a pessoa não trabalha, a pessoa não tem vontade de fazer quase nada. Então, não tem cura, mas é controlável, né? É controlado. Isso é bem curioso, que eu até brinco com meus pacientes, porque eu lido com muita doença que eu falo essa palavra, não tem cura. Por exemplo, você descobre, às vezes, um tumor que não tem cura. O que é que eu brinco com o meu paciente? Falo, a vida não tem cura, está todo mundo indo para morrer. Não sei se é 10, se é 20, se é 30 anos. No caso do paciente com esquizofrenia, ela não encurta o tempo de vida pela esquizofrenia, sim. Mas sim porque há uma alta taxa de suicídio nesses pacientes, né? E há um comprometimento, às vezes, muito grande dessa parte laboral. Então, para a família que às vezes está atrasando, eles têm um preconceito ainda muito grande com a questão do psiquiatra, né? Mandar para o psiquiatra. Então, às vezes ele fala, Júlio, você lida também com o cérebro? Ele falou, não, tem um especialista que lida especificamente com isso, que é o psiquiatra. E aí ele fazendo esse tratamento, menos dano cerebral vai ter, essa pessoa vai ter o desenvolvimento cognitivo, tudo dela normal, se for tratada de forma adequada. Um paciente que o senhor está atendendo, ele é diagnosticado com isso, qual que é a frequência que ele costuma voltar na sua consulta, doutor? Perfeito, né? Para você ter ideia, a incidência de 1% da população, então é uma doença relativamente comum, e eles chegam muito para mim porque falam, um chip foi implantado na cabeça,
ou botaram um tumor na cabeça dele, né? E normalmente, já do início da queixa, você percebe que, pelo discurso, que tem alguma coisa diferente, né? E aí, normalmente, o que é que você faz nisso? É difícil às vezes você convencer a pessoa, mas você pode dizer que procura ajuda. E é curioso que a família às vezes quer convencer. Eu falo assim, mas colocaram um chip como? Esse, por exemplo, do chip falou pra mim. Você não tem cicatriz, não tem nada. Ele, não, usaram uma técnica que não deixa cicatriz. Então, você tem que fazer de um jeito pra pessoa, que às vezes é difícil, e pro familiar também, dizer assim, ó, esse discurso não está fazendo nexo, não dá para a gente confrontar, mas eu tenho certeza que essa pessoa medicada nessa fase do surto, ela vai sair disso. E aí, geralmente, o papel da família, eu brinco com todo paciente, eu falo, a gente nasce dando trabalho e dá trabalho a vida inteira, que o pessoal fala assim, eu não quero dar trabalho, vai dar trabalho, não tem jeito, então vai dar trabalho. E você tem alguém que te ama, um familiar, normalmente as mães aparecem muito disso, ela começa a tratar, é impressionante. Às vezes o paciente volta, lembra que eu estava falando aquela coisa? Que coisa de chip, né, e tal, eu descobri que eu estava num surto. Só que aí você tem que fazer todo com jeito para justamente, senão essa pessoa acha que você está fazendo parte também desse complô contra ela. Então é uma situação bem complexa. Eu admiro a capacidade, o treino, a dedicação que vocês, profissionais da saúde, têm para atender essa população, né, doutor? Estava falando até outra vez com o padre Juarez que muito isso assim, os ambientes críticos de contato com a população, em especial a população carente, é o quê? Igreja, porta aberta. Então, muitas vezes a pessoa, ela tem uma angústia muito grande, mesmo ela com alucinação, ela tem aquele ambiente de igreja como bondoso, então eles procuram, então é importante perceber isso, e hospital também. Então, às vezes ela vem com essa história, eu bati, ou alguém me espancou, e aí a história não bate, você tem que fazer de um jeito para justamente dar apoio naquela pessoa, no que ela precisa. Muito bem. Agora, todo esquizofrênico é perigoso e ouve vozes? Veja só esse VT. Um mito sobre a esquizofrenia é que pessoas com esse diagnóstico são perigosas. Isso não é verdade. A maioria das pessoas com esse diagnóstico não são mais perigosas do que qualquer outra pessoa. Outro mito é que uma pessoa que ouviu vozes tem esquizofrenia. Como já falamos em outro vídeo, as alucinações são experiências que quase todas as pessoas tiveram ou terão em algum momento de suas vidas. Além disso, algumas drogas podem induzir alguém a vivenciar alucinações temporariamente. Alucinações são experiências perceptuais que alguém tem sem que haja um estímulo no ambiente que corresponda à sua percepção, como ver algo sem que haja nada ali. Agora eu fico também pensando na família, né? A família deve viver uma angústia. O doutor falou que teve um caso na família, né? Isso, meu avô. Doutor, e como que a família vai lidar com Perfeito. isso? A primeira coisa, por isso que eu gosto muito do programa aqui, porque o objetivo é informação, né? Isso. E quando o objetivo é informação, o que é que muda? Por exemplo, a situação que eu vi, não tinha nenhum médico na família, então é difícil para a família entender. Muito. Então, normalmente a família vê como uma pessoa, é louco, ou é maldoso, né? Mas, na verdade, como a pessoa perde a noção da realidade, nada faz sentido. E, normalmente, esse VT é muito importante, que as pessoas ligam isso à violência. Vai matar, que vai fazer isso. E, normalmente, a maioria dos pacientes que às vezes tem surto, em especial a população feminina, eles são muito violência sexual. Como eles estão fora da realidade, ou a pessoa, é difícil ser julgada, né? Mas a pessoa pode perceber ou não perceber, e aquela pessoa, muitas vezes, até situações de hipomania, eles ficam hiperexcitados, tem a questão da sexualidade envolvida, né? E a outra coisa muito que acontece é, às vezes, pessoas percebem que eles não estão falando nada com nada e, às vezes, usam aquela pessoa, tirando dinheiro, às vezes casam, uma série de coisas, vendendo. Então, tem que ter um cuidado muito grande. Então, o vulnerável é a pessoa com esquizofrenia. Se a pessoa começa a entender isso, identificou, coloca o profissional de saúde, a segurança é muito maior para aquela pessoa. E a família, ela é orientada, ela passa por não sei se é a palavra correta, mas um treino para lidar com isso, doutor? Porque as emoções acho que ficam à flor da pele, né? Se existe uma coisa, padre, que eu falo, que em saúde pública é complicadíssima, eu sei que grande parte do seu público, né, como no Brasil 80% precisa do SUS, né, é muito carente. Tanta atenção terciária, que é a minha área de neurocirurgia e tal, os hospitais são poucos, que com saúde mental a mesma coisa, porque é um paciente muito caro. Caro para a família, caro para o Estado, né? Muitas vezes ele fica nessa situação que ele cria uma dependência muito grande. Então imagine, você tem um familiar, como eu dei exemplo lá, né? Com esquizofrenia, meu avô, tem que ter um cuidador sempre. Então tem que alguém tomando conta, né? Tem a questão da medicação, que são remédios que às vezes são uso crônico para o resto da vida, né? E normalmente, hoje em dia, cresceu muito no Brasil a questão do CAPS, que faz essa reinserção do paciente para ele voltar ao trabalho, voltar às atividades.
Muito bem, agora o nosso amigo Rodolfo vai fazer uma pergunta para o doutor. Oi, Rodolfo. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Seguinte, acho que antigamente, né, muitos casos de esquizofrenia eram vistos como chamada loucura, né? Perfeito. E acho que poderia até levar a internações e tratamentos de choque, uma coisa mais agressiva, né? Hoje em dia, como que é tratado isso? Ainda pode ter alguns casos para internação, assim, em lugares fechados, ou já não se tem mais não se usa mais nenhuma técnica dessas? Pode sim, inclusive eletrochoque. O que acontece, né? A ciência é uma coisa curiosa, né? Porque quando a gente vai se aprofundando, você vai ver como é complexo, né? Então vão existir situações que a pessoa está colocando em risco ela e os outros. Ela perdeu completamente a noção da realidade. E muitos desses casos vai precisar de internação. Então é o que a gente fala de remédio e tudo. Não existe uma coisa boa e uma coisa ruim, como ela vai ser usada. O que acontecia que gerou muito preconceito? Antigamente, essa pessoa era jogada para fora da sociedade. Então, você tem o diagnóstico de esquizofrenia, você colocava as pessoas nos hospícios, elas ficavam trancadas e nunca eram reinseridas. Hoje, a psiquiatria ela evoluiu muito para a questão de, essa pessoa está dentro da sociedade. É impossível você não imaginar, ou em rua, ou bairro, ou cidade interior, de ter aquela pessoa que tem uma esquizofrenia, às vezes ele está em crise, todo mundo já sabe, né, cidades menores, ou prédio, você sabe isso, e depois a pessoa está excelente, né? Então, hoje em dia, essa pessoa com esquizofrenia, que não é pouca gente, é 1% da população, então você morar num prédio com 100 pessoas, provavelmente vai ter uma ali que tenha isso, né? Essa pessoa tem que estar reinserida. Então, isso que ele falou é muito importante, porque, assim, existem tratamentos, para quem está de fora é chocante, né? Mas, às vezes, é necessário. Maravilha. Nós temos mais um VT, Rodolfo? Deixa eu apertar. Então, vamos ver esse VT, gente. Alguns cientistas descobriram e publicaram um estudo que saiu recentemente na PubMed, que é uma revista de artigos científicos. Eles descobriram que existe uma base genética em comum para esses 3 tipos de transtorno: o autismo, a esquizofrenia e o transtorno bipolar. Basicamente, já se sabe que existem diversos genes envolvidos em cada um dos transtornos. Porém, né, o que eles conseguiram perceber aí é que existe essa base genética específica em genes ligados aí à questão dos neurotransmissores e também ligados aí à construção e organização dos cromossomos. Isso significa que os fatores de riscos para o desenvolvimento de cada um desses transtornos é muito parecido, e isso aumenta a probabilidade da gente ter na mesma família pessoas com esses 3 tipos de transtorno. Seu comentário, doutor. Perfeito. Então, o que acontece? Muitas dessas doenças, elas são multifatoriais, e não é um gene só. Então, às vezes, tem um pool de genes, né? Então, o exemplo que ele está dando, o PubMed é o Google do médico, né? Que você pesquisa e encontra muito artigo. Hoje, evoluindo muito, o que é que você percebe? Que vários transtornos mentais, ele tem uma associação, uma conexão muito grande. Então, é comum ter, às vezes, famílias que tem pessoas com incidência mais alta, às vezes de depressão, às vezes de esquizofrenia, às vezes de autismo, né? Então, assim, o problema de saúde mental, muitas vezes, tem genes semelhantes. Basicamente, é isso que ele estava mostrando, né? E a depender da expressão daqueles genes, pode ter um espectro diferente de doenças. Então, são doenças diferentes, que a gente diagnostica de forma diferente, mas está tudo no cérebro e está tudo relacionado com o neurotransmissor. Por isso que, às vezes, encontram mutações parecidas em doenças diferentes. Então, a possibilidade genética é muito até provável, é possível, talvez provável, e as causas externas também. O que pode piorar esse quadro? Perfeito. Então, o que acontece? A gente sabe que tem um fator genético que não quer dizer que a pessoa vai ter, mas tem também o fator ambiental. Então, situações estressantes, vou dar exemplo, né? Situações de violência doméstica, situações que a mãe teve uma gestação com alimentação inadequada, com consumo de drogas, né? Então, essa parte da gestação, a alimentação também da criança, né? Situações de abuso infantil também. E, além disso, tem que lembrar, normalmente, na hora do surto, existe um gatilho. E a família se culpa muito. Eu nunca esqueço que uma vez eu vi um caso que era a mãe não queria que o menino fosse jogador de futebol. E aí ele teve o surto. A mãe se sentia culpada. Porque eu fiz, não, ele ia ter um surto em algum momento. Então, o fator ambiental não é que significou que se não fosse aquilo, não ia ser outro estresse na vida. A gente tem situações de estresse da vida. Pode ser um término de casamento, o que tem que ver é juntar todos esses fatores. Mas situações abusivas, né? Crianças que foram molestadas, tudo isso aumenta sim a incidência. E, em especial, aquilo que a gente falou no início, o consumo de drogas também. Doutor, e um surto agressivo? Como é que a gente pode lidar com isso? Perfeito, né?
Primeira coisa é o seguinte, né? Hoje com rede social a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente cansa de ver pessoas filmando e postando em rede como se fosse engraçado, mas é uma doença, né? Gente, isso é muito sério, né? Então, assim, existe uma violência, eu falo com todo paciente, até quando me perguntam uma coisa legal, eu falo, eu não sou juiz, eu não sou advogado. A gente vê da parte médica, então teve a violência, né? Vai ter que ser chamada a polícia, não tem jeito, né? A polícia tem o treinamento para identificação e muitos desses casos, você percebe que a polícia chega primeiro, depois o SAMU é acionado. Porque muitas vezes vai ter que fazer a contenção que a gente chama química, o médico vai ter que dar um remédio para acalmar aquela pessoa, né? E começar o tratamento. Então, assim, quem está vendo a situação, não é para filmar, não é engraçado, não é para ficar postando, você não sabe o que está acontecendo. Claro. Às vezes os populares confundem surto com a violência doméstica, então você vê a situação, chama a autoridade responsável por aquilo. Se for caso de violência, vai ser a polícia, né? E normalmente ela vai fazendo essa identificação pelo discurso, ela vai chamar também o serviço de saúde. Então não é incomum de você ver situações que está a polícia, está o SAMU e de repente aquele paciente ele não vai, a princípio, para a delegacia, ele vai para o hospital. A pessoa que está sendo tratada, passa por psicoterapia, é possível levar uma vida mais próxima do normal, doutor? É para ver uma vida normal. O que eu digo para o paciente? Doença todo mundo vai ter. Então um dia vai ser eu, outro dia vai ser o senhor, não tem jeito, a gente não escolhe. O grande problema é que as doenças de saúde mental são as que mais sofrem preconceito de quem não entende da área de saúde. E aí a gente bota o carimbo que aquela pessoa acabou a vida dela, ela não vai poder fazer nada, né? Hoje, né, com esse 1% da população, a população está trabalhando, né? Normalmente a família, numa situação de proteção, tenta esconder aquela pessoa, né? Porque tem uma certa vergonha, tem até o medo, né? Como eu falei, assim, você tem um familiar como eu tive, né? A pessoa fica, será que ele não vai ter também? Então gera esse receio também. E fato que a incidência é um pouquinho maior, né? Mas como qualquer outra doença, você tem que entender ela, reconhecer se acontecer com algum parente seu, para a partir daí fazer o tratamento mais precoce possível. Doutor, e para a gente também esclarecer para quem está em casa acompanhando, às vezes passa por essa realidade, o que um parente, uma pessoa que convive, jamais pode fazer quando tem um ataque, um surto desses? Perfeito. A primeira coisa que todo parente faz é achar que ele pode resolver o problema. Então, quando você vê a pessoa, né, num surto, normalmente vai ter aquela frase, não está falando coisa com coisa. E a família começa a tentar tratar do jeito dela. Ah, é porque não dormiu direito, ah, é porque eu falei, é porque a gente contrariou. Se está fugindo ao controle, vai precisar do profissional de saúde. A família quer proteger porque ela tem um medo do carimbo da sociedade. Segundo, ela tem medo daquela pessoa ser internada e ser levada para o manicômio que a gente só vê em filme, né? E que hoje em dia já não é assim, né? Mas normalmente esse caminho do sistema de saúde é o melhor. Não é fácil, mas a família vai ter aquele apoio, até o apoio legal, porque como a gente falou, né? Se teve uma agressão, se teve uma violência, é totalmente diferente se foi, e é o médico que vai triar para ver o que foi e o que é que não foi, né? E a partir desse momento, imagine que a grande maioria das pessoas com esquizofrenia, se tomam um remédio adequado, se acompanham, elas vão ter uma vida normal. Ela tem uma doença como qualquer outra, que às vezes pode descompensar, às vezes volta ao normal. Não vai ser fácil, porque eu não gosto de pintar o mundo de cor de rosa, que a gente vê em filme, é difícil, mas normalmente a pessoa vai ter o tempo de vida normal como qualquer outra pessoa. Então, muito cuidado com o suicídio, porque essa pessoa sofre muito. E no momento da crise, né, a pessoa está consciente, está inconsciente completamente. Como que é esse nível de consciência? Há uma fuga da realidade. O que é difícil? Imagine alguém que você ama, lembrando que a maioria das vezes é na adolescência. A pessoa começa a falar algumas coisas que não fazem sentido. E aí o pai e a mãe já observam isso. Só que ele tenta fazer esse processo de que, será que não é? Procura ajuda. Porque aí o médico vai analisar. Se for um surto único, ele tratou, pronto, a pessoa vai ter a vida normal dela e a chance é pequena de ter, né? Se você não tratar isso logo, isso pode, sem dúvida nenhuma, dar consequências maiores. Então, hoje a gente já sabe que tanto a esquizofrenia, quanto mais surtos o paciente vai tendo, quanto menos tratamento ele vai tendo, a chance dele ter uma sequela neurológica mesmo é maior. E essa pessoa que é medicada, é tratada, doutor, geralmente, o senhor falou, né, de antigamente a pessoa parece que estava quase totalmente dopada. Como que é hoje? A pessoa, ela fica mais calma? Não sei se esse é o termo técnico para se usar. Isso. O que acontece? Antigamente, é curioso isso, porque assim, o neurotransmissor ele tem várias funções. Então, a dopamina, que é o que a gente mais fala da esquizofrenia, ele também tem um componente motor importante. Então, antigamente, é como se os remédios fossem tão fortes para tratar as alucinações, e eles funcionavam, mas eles tinham uma consequência motora. Claro. Então, o paciente se sentia bem, saía da crise, saía da alucinação, mas não conseguia andar direito e salivava muito. Hoje, os antipsicóticos de última geração, eles já não têm essa consequência.
Não tem essa consequência. Você pergunta assim, Júlio, qual o grande problema do paciente com esquizofrenia hoje? O preconceito. Né? Porque é um adolescente, como essa menina vai namorar, vai casar, vai ter família, a própria família fica desconfiada, ela também não confia tanto, né? Então, realmente, hoje, a fase que a gente está vivendo hoje, a gente já conhece a doença, já sabe diagnosticar, a gente já sabe tratar, mas como a gente reinsere bem essa pessoa na sociedade? Isso é bem complexo ainda para hoje. O Rodolfo tem uma pergunta, né? Isso. Doutor, seguinte, uma pessoa que nunca teve nenhuma crise de esquizofrenia, que nunca foi detectado nada, se o excesso de álcool pode colocá-lo numa crise ou seria um gatilho para uma crise, que às vezes a pessoa nem sabe que teria, né? Perfeito. O surto psicótico é muito comum no consumo de drogas. E aí pode entrar no álcool também. Primeira coisa, da mesma forma que a gente falou dos outros, se é um abuso de substância, até entre aspas mais simples. É tirar aquela substância. Então, se você for ver, a gente está falando só de esquizofrenia, né? Fuga da realidade e tal. Pense alguém que tiver a imagem da Cracolândia ou consumo de droga, é parecido. Então, assim, é como se fosse o componente lá do neurotransmissor fosse bem parecido do usuário crônico de cocaína, de outras drogas, né? Ou que ele teve um surto, como o Rodolfo falou, e que na grande maioria das vezes, você tirou aquela droga que foi o gatilho para ele, na maioria das vezes, quem tem surto não vai se repetir, nem vai ter o diagnóstico de esquizofrenia. Desculpa, o senhor até falou agora da coisa da Cracolândia. Essa nova droga que a gente está vendo por aí, esse K9, os efeitos, né, que a gente vê em vídeo, assim, é assustador, assim, né? Então, a pessoa ali, ela está sob o efeito da droga ou a droga que causa um efeito que parece um surto psicótico ali? Perfeito. É bem isso, Rodolfo. O que acontece? Se a droga é consumida, é como se mudasse o cérebro. Então, esses neurotransmissores, eles vão mudando. Então, a pessoa fica muito parecida com um paciente esquizofrênico. Por isso que a gente deu exemplo de morador de rua, às vezes só você ouvindo a história para entender. E para complicar mais ainda, o paciente tem um sofrimento muito grande, ele falta essa parte do embotamento dos sintomas negativos e, às vezes, ele encontra na droga um momento de sentir prazer, de ter vontade de fazer as coisas. Então, aquilo que você falou, né, mostrou no VT, né, doenças que andam juntas, né? Então, o consumo de droga em paciente com esquizofrenia é muito mais alto que a população. Muitos acham que é quase uma defesa de se sentir bem, de ter o prazer, de ter tudo isso, né? E também porque são pacientes que, do ponto de vista do neurotransmissor, né, ele sente menos emoção, então, às vezes, é uma fuga que ele tem. E essa pessoa, doutor, que está passando, né, por um surto, o que ela começa a sentir? É angústia, irritação? Vamos tentar entrar na cabeça dela. O que ela sente? Isso é bem curioso, porque é a grande curiosidade de todo mundo. E como eu vivi isso em casa, quando eu comecei na faculdade, eu ficava muito com isso, né? Primeira coisa, você entender o seguinte, qual a grande questão da alucinação? Por exemplo, eu estou te vendo, o senhor está me vendo, eu estou falando, você está ouvindo. Então, nossos sentidos é nossa forma de entender o mundo. Quem é esquizofrênico, qual é o problema da alucinação? Ele vai ter estímulos que não existem. Então é muito difícil, por isso que é complicado você explicar para a família, porque a família acha que vai argumentar, ele vai entender. Você fala assim, ninguém está te perseguindo não, mas ele tem certeza, ele ouve vozes, né? Tanto que a maioria das vezes, ou quando tem violência, ou quando tem suicídio, é uma voz que falou para ele. Então, para a gente que não tem, eu dou exemplo para a família, a mesma coisa. Eu falo, se eu botar um óculos escuro aqui, eu vou ver tudo escuro, o senhor não vai ver. A pessoa que tem a esquizofrenia, ela tem justamente isso, ela tem alucinações, então ela não confia nos sentidos dela. Não é que ela não confia, ela está vendo diferente. Então a gente está vendo que não faz sentido, todo mundo está vendo, mas para ela tem certeza absoluta. Essa é a grande dificuldade do gatilho inicial para procurar ajuda. Porque se a família falar, ela vai falar, não estou tendo nada. O doutor veio aqui a brilhantar, esclarecer. Eu quero agradecer muito ao doutor Júlio. É que o nosso tempo está se esgotando, doutor, mas a gente quer deixar o seu contato. No Instagram, como vai aparecer aqui na tela, @neurocirurgiabr e também no YouTube, Neurocirurgiabr. Doutor Júlio, muito obrigado pela presença. Muito obrigado. É tão esclarecedora. E hoje, meus amigos, nós vamos encerrar o programa com um clipe escolhido para hoje, é isso mesmo. Só que daqui a pouquinho, eu vou lá no Dalcides, eu estarei hoje participando com ele e às 6 da tarde tem o Santo Terço ao vivo aqui na Rede Vida. Até já, meus amigos. Salve Maria!